primeiro. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, quase iam a pique. Amém? Amém. Vamos assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso e santo. Aleluia. Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos começando mais uma campanha, e esta mensagem que Deus colocou no nosso coração dessa campanha, que Deus falou no meu coração, é que se Deus Ele falou, está falado. Se Deus Ele decidiu, está decidido. Se Deus Ele disse que Ele vai fazer algo na tua vida, na minha vida, se Ele falou, irmãos, nós temos que acreditar, como está escrito no livro do profeta Isaías, que agindo Deus, quem impedirá? E aqui nós vemos que Jesus, Ele está pregando a palavra. Ele estava fazendo aquilo para que ele veio fazer aqui na terra, anunciando a palavra de Deus, anunciando a salvação, anunciando que o dia da salvação, o dia final estava próximo. E quando Jesus ele ia pregar a palavra, quando ele estava anunciando o evangelho, irmãos, nós vemos que Jesus ele não pregava. Quando nós vamos ver Jesus pregando a palavra de Deus, Jesus ele não pregava difícil. Jesus ele não falava palavras bonitas de tal maneira como os pregadores de hoje falam. É tão bonito você ver um pregador ele falar. Eu também acho bonito. Eu quero aprender a falar com muitos pregadores ainda. Mas nós vemos que Jesus ele tinha um objetivo na sua vida. Jesus ele tinha um objetivo nessa terra. Que objetivo era esse, presbítero Júlio? Era o objetivo de pregar a cruz, pregar a salvação. Uma mensagem simples, humilde, mas uma mensagem muito objetiva, de fazer que o pecador reconhecesse que sem Jesus e sem o arrependimento, nada do que eles ganhassem aqui na terra teria valia, a não ser o arrependimento para morar com Jesus lá no céu. Então a mensagem de Jesus, para muitos, parece ser simples do jeito que Jesus pregava. Parece ser ali uma mensagem pobre, uma mensagem de poucos recursos, mas para quem é espiritual, entende que a mensagem que Jesus pregava para o povo era a mensagem mais rica que tinha ou que tem até hoje. E é a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento. Você vê que Jesus usava por parábolas, Jesus fazia comparações, mas sempre era para trazer o povo ao arrependimento, sempre era para abrir o olho do povo, abrir o olho daquele povo que estava andando errado, do povo que estava andando por caminhos tortos. Jesus ele tinha uma mensagem, e uma mensagem era uma mensagem objetiva em alcançar o pecador. E esta noite não é diferente. A mensagem de Jesus para mim, a mensagem de Jesus para você é para alcançar o teu coração, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você se arrependa dos seus erros, dos seus maus caminhos. Esta era a mensagem de Jesus.
E olha que interessante, que Jesus pregava essa mensagem, evangelista Isaías, e o povo queria ouvir, dava sede do povo que ouvia a mensagem. Era muita gente que estava ali por perto para ouvir a mensagem de Jesus. Então logo eu entendo que a mensagem verdadeira não tira ninguém da igreja, pelo contrário, irmãos. A mensagem verdadeira vai trazer almas para o reino do céu. Só sai da igreja quem não quer ouvir a mensagem de Jesus. Só sai da igreja quem não está pronto para ouvir a mensagem de Jesus. A mensagem da cruz. Muitos ali, certa vez, é bem verdade, que quando Jesus estava pregando a verdade, ela dói no nosso coração. Quando Jesus estava pregando certa vez, muitos ali dos escribas, dos fariseus, dos doutores, começaram a se retirar. E de repente Pedro chega perto de Jesus e Jesus olha para ele e diz: quer ir, Pedro? Vai também com eles. Se você não está gostando da mensagem, pode ir junto com eles. Mas aí Pedro vai dizer uma palavra: Senhor, para onde eu irei, se só tu tem a palavra da vida eterna? Aleluia. Para onde eu irei, Senhor? Aí Jesus vai dizer para ele, em outras palavras, irmão, Jesus está dizendo assim: Pedro, se você quiser ir com eles que estão se retirando, pode se retirar, porque eu não vou mudar a mensagem. A mensagem é essa, a mensagem é cruz, a mensagem é salvação. Eu não mudo a mensagem. Sabe o que Deus colocou no meu coração, irmãos? Aleluia, aleluia. Tem muitos que não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade não pode sair da igreja. Quem quiser sair, que saia, mas a mensagem não pode ser mudada. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Glória a Deus. Não é eu que tenho, irmãos, não é Jesus que tem que adaptar a mim. Não é a palavra que tem que adaptar a minha pessoa, mas é eu que tenho que me adaptar à palavra de Jesus Cristo. Não é a Bíblia que tem que adaptar os meus costumes. Não é a Bíblia que tem que adaptar a minha vontade. Não é a Bíblia que tem que adaptar, aleluia, o meu querer. Mas é eu e você que temos que tentar nos adaptar com a palavra da salvação, com a palavra do reino. Aleluia. Meu Jesus amado. Jesus está pregando, e a multidão, o presbítero Júlio, está ali aglomerado querendo ouvir. Deus. E Jesus viu que eram tantas pessoas, ele precisa subir em um barco. Diz a Bíblia que ele olha e vê o barco de Simão, e ele entra no barco de Simão. E quando Jesus entra no barco de Simão, irmãos, a primeira coisa que Jesus fala para Simão Pedro, ele diz: afasta-se da terra. Meu Deus. Meu Deus. Afasta-se da terra. A primeira coisa que Jesus sobe no barco, diz a Pedro: afasta-se um pouco da terra. Meu Jesus amado. Por quê? Porque o que eu tenho para fazer nesse barco, ele não pode ficar perto da terra. Você está entendendo? Jesus está dizendo assim: ó, eu posso entrar no seu barco, mas é necessário que você afasta-se um pouco da terra. Eu posso mudar o cenário desse barco, eu posso mudar a trajetória desse barco, eu posso mudar tudo dentro desse barco, mas primeiro afasta-se um pouco da terra. A primeira coisa que Jesus disse para Pedro é: afasta-se um pouco da terra. Eu vou subir no teu barco, mas eu preciso que você afasta-se um pouco, porque o que eu vou fazer não vem da terra, vem do céu. Aleluia. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: olha, eu quero entrar no teu barco, eu quero mudar a situação desse barco, eu quero mudar o cativeiro, eu quero mudar a tua casa, eu quero mudar a tua família, mas primeiro afasta-se um pouco da terra. Irmão, não entendi o que você quer dizer com isso. Primeiro, para de fazer a vontade da sua carne e passa a fazer mais a vontade de Jesus. Para de fazer mais a vontade do teu querer e passa a fazer a vontade do Espírito Santo. Para de fazer mais a vontade do que você acha, do que você pensa, e passa-se a fazer a vontade de Deus. Ele está dizendo: faça a minha vontade, que eu mudo a situação desse barco. Glória a Deus. Eita glória! Quando Jesus sobe no barco, irmã Priscila, o barco de Pedro, pastor, ele está vazio. Por quê? Porque Pedro, você conhece a história, Pedro trabalhou a noite inteira, não é isso que a história diz? Pescando, fazendo aquilo, João Gabriel, que ele sabia fazer.
sabe, fazendo aquilo que ele estava acostumado a fazer. Meu Deus. Pedro sabia, conhecia o mar, mas não deu certo, não aconteceu. Vai ter hora, irmão, que você vai saber fazer, você vai dizer, eu sei como fazer, mas não sei porque está dando errado. Meu Eu Deus. sei como fazer, mas eu não sei porque não está acontecendo. Pedro queria ali uma quantidade, Pedro queria providência, Pedro queria ali, irmãos, algo para o seu barco naquele dia, e ele não conquistou. Então Jesus subiu no barco de Pedro. Meu Deus. Por que Jesus subiu no barco de Pedro? Porque o barco de Pedro estava vazio. Às vezes o teu barco está tão cheio que não tem espaço para Jesus. Sabe o que Deus falou no meu coração, irmãos? Pedro só deixou Jesus subir no barco dele porque o barco dele estava vazio, pastor. É como alguns por aí no dia de hoje, só convida Jesus quando o barco está vazio, quando o armário está faltando alguma coisa, quando as contas de água, de luz está se atrasando, o cartão estourou, não tem mais como fazer nada. É quando o casamento já não está mais no controle dele, ele vai dizer, eu sei como fazer, mas eu não estou conseguindo. Aí Jesus dizendo, eu deixei acontecer isso só para mim entrar no teu barco. Porque quando o teu barco está cheio, você não deixa eu entrar no teu barco. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, o barco de Pedro agora está vazio. Porque quem sabe se o barco de Pedro estivesse cheio, não tinha espaço para Jesus. Meu Deus. Às vezes, irmãos, o barco aqui, você está tão cheio de tanta coisa. Jesus. Você está tão atribulado, você está tão tarefado que Jesus não tem espaço para entrar. Então Jesus diz assim, eu preciso que esse barco se esvazie. E Ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer para entrar na tua casa. Ele sabe como fazer para entrar na tua família. Meu Deus. Porque Ele sabe. Ele olha e diz, só tem um jeito de eu entrar na casa dela. Só tem um jeito de eu entrar nesse barco. É se esse barco estiver vazio. Meu Deus. Porque se o barco estiver vazio, aí Ele vai me convidar para entrar nesse barco. Aí Ele vai ter espaço para mim entrar nesse barco. Meu Deus. Então Jesus entra no barco de Pedro, o barco de Pedro está vazio. Aí Jesus agora, antes de Jesus fazer o milagre dessa pesca, primeiro Jesus sobe no barco, diácono Jonathan, e faz do barco, olha que interessante, irmãos, que Deus está falando agora. Ele sobe no barco de Pedro e antes de ele fazer o milagre, ele faz do barco de Pedro, pastor, um altar. Meu Deus! Você está entendendo? Antes do milagre acontecer na tua vida, Jesus quer fazer um altar nesse barco. Meu Deus. Ele quer que esse barco seja para Ele. Olha para você ver, antes de Jesus entrar nesse barco, antes de Jesus fazer um milagre nesse barco, melhor dizendo, Ele quer fazer desse barco um altar para pregar a palavra. Meu Deus. Sabe por que o teu barco está vazio? Você tenta, passa dias, passa semana, passa meses, passa ano e não muda. É porque você não deixou Jesus fazer desse barco um altar ainda. É porque você não deixou Jesus fazer desse barco um altar. Um altar para pregar, um altar para louvar, um altar para adorar, um altar para mudar vidas. E quando Jesus ele faz no barco do Pedro um altar, irmãos, Ele anuncia a palavra em todos os estudos. Você está entendendo? Jesus ele não quer mudar só o teu barco. Ele não quer fazer só um altar nesse barco. Mas através desse barco, Ele vai mudar muitos outros barcos. E vai construir muitos outros altares através desse barco. Então Jesus está no barco. Ele fez um altar nesse barco. E Ele pregou a palavra. E quando Ele está pregando, de repente, agora Ele olha e vê ali Pedro, você conhece a história, lavando as redes, desanimado, frustrado. Quantas vezes você já pegou a rede, irmãos, e começou a lavar e disse, eu tentei. Quem sabe é um currículo, quem sabe é um sonho, quem sabe é um projeto, quem sabe é um desejo.
Sonho que você sonhou, você pegou Meu e Deus. disse: eu vou lavar, eu vou guardar na gaveta esse sonho. Meu Deus. Eu vou guardar esse currículo na gaveta. Eu vou guardar esse dom, pastor, de Deus. louvar na gaveta. Eu vou guardar esse dom, pastor, de cantar, de pregar na gaveta. Porque eu sei como fazer, mas não deu certo. Meu Deus. Porque eu quis fazer do meu jeito. Aí Jesus olha para Pedro lavando. A rede simboliza a ferramenta de trabalho. Você está entendendo que Deus está falando para você aqui nessa noite? Os teus sonhos, os teus projetos, o dom que Deus deu para você é a ferramenta que você usa para trabalhar para Deus. Meu Deus. E você está querendo lavar essa ferramenta e enterrar. É, Aí Jesus olha para Simão Pedro e diz assim: meu Jesus. vamos ao mar alto e vamos lançar essa rede novamente. Aleluia. Meu Deus. Aí Pedro: Senhor, Meu Deus. a nossa noite foi frustrada, a nossa noite foi triste. Nós trabalhamos a noite inteira, Senhor. Usamos a ferramenta a noite inteira. Meu Deus. E nada rendeu. E nada aconteceu. Oh, Meu Jesus. Deus. Poderoso. Sabe que Deus está me falando? Que tem gente aqui que tentou do seu jeito, de todas as maneiras. É, Jesus. Você sabe como fazer. Você tem o dom, você sabe como realizar. Mas não deu certo do seu jeito. É, Jesus. E por causa disso você ficou frustrado, ficou desanimado. Você tentou de todos os jeitos da sua maneira e nada aconteceu. E por causa disso você quer lavar a ferramenta e guardar. Soberano. Quer lavar a rede e guardar e dizer: ó Senhor, eu tentei, eu fiz de tudo, mas não deu certo do meu jeito. Meu Deus. Aí Jesus olha para Pedro e diz: lança a rede em mar alto. É, Jesus. Aí Pedro: Senhor, Aleluia. Espírito eu já Santo. fiz de tudo, pastor, do meu jeito, não deu certo. Mas, Meu Deus querido. segundo a tua palavra, É, Jesus. eu vou lançar esta rede. Aleluia. Espírito Santo. Eu vou lançar, sabe por quê? Porque eu sei quem que está mandando lançar a rede. Aleluia. Eu sei quem que está mandando eu usar a ferramenta novamente. Sabe quem que estava falando para ele, irmãos? Chamava-se Jesus Cristo de Nazaré. Chamava-se Jesus, o Senhor dos Senhores, que estava falando para ele. Aquele que morreu e ressuscitou. Aquele, irmãos, que nem a morte pôde deter, estava dizendo a ele: olha, lança-te novamente, aleluia. Sabe quem estava falando para ele? É esse daqui, irmãos, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É ele que estava falando. Era o caminho, era a verdade, era a vida. É ele que estava dizendo: pode lançar. Porque todo o poder e toda a plenitude está sobre o Filho de Deus, aleluia, está sobre Jesus. Irmãos, aleluia, se tem uma coisa que o diabo ele tem medo, não é do nome do João Gabriel, não é do nome do João Paulo, não é do nome do pastor Paulo, não é do nome do nosso irmão Juan, não é do nome de nenhum dos irmãos que está aqui, de alguém que não veio nessa noite. Se tem um nome que ele tem medo, chama-se Jesus. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando ele sabe que é Jesus que está falando, que é Jesus que está mandando, até o diabo ele tem que obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Jesus olha para Pedro e diz: lança. E Pedro diz: segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E você sabe a história. Pedro vai e joga aquela rede, irmãos. E quando ele joga a rede, irmãos, na onde foi frustração, na onde foi tempo ruim, na onde foi a pior fase dele, foi aonde que Jesus mandou ele começar de novo. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Aonde foi a sua pior fase, aonde foi a sua frustração, aonde foi o seu desânimo, aonde foi a maior luta, Jesus está dizendo: volta e lança a rede lá, porque agora é eu que estou mandando, é eu que estou falando. Aleluia. Meu Deus. E Pedro joga a rede, todo mundo da história, e quando ele vai puxar a rede, irmão, Grande a tua palavra. uma grande quantidade de peixe Meu estava Deus sobre essa rede. maravilhoso.
A Bíblia diz que ele colheu muitos peixes. Deus. E muito peixe, irmãos. Então veja bem, antes de Jesus subir no barco de Pedro, o barco de Pedro era um. Depois que Jesus subiu no barco, o barco ficou outro barco. Você está entendendo? Antes de Jesus entrar na casa da família é uma, mas depois que Jesus entra, a família é outra. Antes de Jesus chegar, irmão, no hospital, a sentença é de morte, a sentença é que não tem mais jeito. Mas depois que Jesus chegar, a sentença é de vida. Aleluia! Antes de Jesus chegar na prisão, irmãos, a sentença é de 10 anos, de 15 anos. Mas quando Jesus chega, Jesus não só liberta das grades, mas também liberta a alma do pecador. Aleluia! Então nós vemos a diferença com Jesus e sem Jesus, irmãos. É melhor ter Jesus no barco do que estar com o barco cheio de alguma coisa, aleluia, e sem Jesus. Pedro estava com o seu coração cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de decepção, aleluia, não sabia como fazer para trazer alimento para a tua casa, não sabia como fazer para pegar peixe naquele dia, porque tudo o que ele podia fazer ele fez e nada aconteceu. Mas quando Jesus subiu lá, Jesus fez um altar, mudou o barco de Pedro, mudou a trajetória de Pedro, e Deus entrou naquele barco e mudou o coração de Pedro também naquele lugar. Aleluia. Então Jesus não quer mudar só o barco, primeiro ele quer mudar você, irmãos. Antes dele mudar o barco, ele quer mudar você. Antes de Jesus fazer altar no teu barco, ele quer mudar você primeiro. É necessário, irmãos, que você mude para que Jesus venha mudar o teu barco. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que primeiro de tudo nós temos que abrir o nosso coração, e independente de como está o teu barco, nós temos que convidar Jesus. Não deixar Jesus entrar no nosso barco só quando o nosso barco está vazio. Porque é fácil eu chamar Jesus para minha casa, para minha família, quando tudo está bem. Quando tudo vai bem. Mas quando as coisas ficam ruins, quando as coisas ficam ruins, melhor dizendo, é fácil eu chamar Jesus quando as coisas estão faltando na minha casa. Mas quando está tudo bem, aí eu não deixo, não convido Jesus para subir no meu barco. Não tem espaço para Jesus no meu barco. Às vezes Jesus só acha espaço no nosso barco quando está faltando alguma coisa, quando nós estamos doentes, quando a porta se fecha. É só nessa hora que nós convidamos Jesus para entrar no nosso barco. E Jesus está dizendo: eu não quero só passear nesse barco, eu quero morar nesse barco. Eu quero fazer desse barco um altar. Eu quero fazer desse barco prodígios constantemente. É isso que Jesus quer fazer, irmãos, na nossa vida. Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração. Para isso nós temos que deixar Jesus fazer a obra dele, pregar a palavra e receber a mensagem de Jesus. Não podemos querer só o milagre dos peixes, não queremos querer só a providência, mas nós temos que aceitar o provedor de todas as coisas. Não podemos querer Jesus só para fazer alguma coisa no nosso barco. Você está entendendo? Nós não podemos querer chamar Jesus só para ele resolver o problema do nosso barco. Não é isso que Jesus quer, porque isso é fácil para ele fazer. Mais importante, irmãos, do que o barco, mais importante do que o peixe, é a sua vida, é a tua alma. E Jesus, ele tinha um propósito naquele barco. Não era só trazer ali peixe para Pedro, não era só ali subir naquele barco e pregar a palavra, mas era de salvar Pedro e de salvar muitos que estavam ouvindo a sua palavra. E esse é o objetivo de Jesus. Ele não quer só fazer coisas, arrumar o teu barco. Não quer só enviar o que está necessitando do teu barco. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar o teu cativeiro. Ele quer mudar o teu modo de pensar, de agir. Primeiro ele quer fazer um altar, sim, mas não é no barco. É em você primeiro.
Glória a É Deus. em mim primeiro. É necessário que nós abrimos o nosso coração e aceitamos a palavra de Jesus. E reconhecemos que nós somos falhos. E reconhecemos que sem Jesus nós não vamos chegar a lugar nenhum. O próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, há permissões de Deus na nossa vida. Ele vai deixar você ir. Ele vai deixar você ir. Aí você vai tentar e vai se fadigar. Porque sem Jesus você não vai chegar a lugar nenhum. E ainda que você chegue a algum lugar nessa terra, Meu Deus. quando você perder a sua vida aqui, há dois lugares, o céu e o inferno. Meu Deus. Ou nós vamos encontrar com Jesus, ou nós vamos para o sofrimento eterno. Meu Deus. Então, quando Jesus ele quer fazer alguma coisa no nosso barco, é para chamar a nossa atenção primeiro, que ele quer salvar a nossa vida do inferno. Meu Porque o inferno ele é real, irmãos. Nós vemos aí quantas pessoas têm se perdido por ficar pensando em amanhã, depois de amanhã eu melhoro, no outro dia eu melhoro. Você deve conhecer Meu Deus. quantas pessoas eu conheci e disse assim para mim: Paulinho, amanhã eu vou para a igreja. Não, qualquer hora nós vamos. Qualquer hora nós vamos mudar, eu creio. E eu dizia a eles: olha, o diabo é astuto. O diabo tem sede na nossa alma. E muitos irmãos, pessoas, amigos meus novos, de 15, 16 anos, 17, todos morreram. A maioria morreu ali com droga, com briga, com Meu tiro. Deus. Ficaram naquela de ir depois. Semana que vem, se der, quando você chama eu que eu vou. E eu chamava. Aí chegou um dia, o outro foi lá, baforou, lançou perfume, arrumou brilho, caiu no chão, morreu. O outro baforou, lançou perfume também, disse que ia na outra semana comigo na igreja, porque aquela semana ele não podia ir, porque ele tinha um compromisso. O compromisso dele era uma balada, irmãos. E sabe o que aconteceu? Ele evaporou, lançou perfume, e ali empurraram ele, caiu, bateu a cabeça, ficou uma semana internado no hospital, só mexia os lábios e saía só lágrima no olho dele. Quando fui lá pregar para ele se ele aceitava Jesus, a única coisa que escorreu do olho dele foi uma lágrima, não podia nem se mexer. Meu Deus. E depois dessa semana ele morreu, não teve mais oportunidade. Jesus. Então não espera para deixar Jesus entrar no seu barco amanhã, ou depois. Ah, meu irmão, eu tenho que resolver algumas coisas ainda para que Jesus possa entrar no meu barco. Glória a Não Deus. espere, irmãos, por isso. Meu Deus. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele anda bramando como um leão, rugindo, esperando uma brecha para tragar a nossa alma. Meu Deus. Então, ele não espera, irmãos. O diabo, ele não vai esperar você se converter. O diabo, ele não vai esperar você levantar suas mãos para aceitar Jesus. O diabo não vai esperar você se arrepender. Ele quer matar você o quanto antes que ele matar você, de você tomar uma posição com Deus, para ele é melhor. Meu Deus. Aleluia. Então é necessário que você se arrependa ainda hoje. É necessário que você deixe Jesus entrar no teu barco ainda hoje. É necessário que você deixe Jesus mudar a tua vida ainda hoje. Talvez você fez como Pedro, tentou, lutou, fez de tudo, passou-se uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e nada mudou na sua vida até o dia de hoje. Meu Deus. E você está insistindo nessa mesma decisão, e Jesus está dizendo: eu posso mudar a situação desse barco. Meu Deus, querido. Eu posso mudar essa história. Soberano. Mas é necessário que você abra o teu coração. Meu Deus. Em Apocalipse diz que Jesus ele está à porta e ele bate. Quando a Bíblia está falando lá da igreja de Laodiceia, aí no versículo mais abaixo diz que Jesus está à porta e bate. Se ele está batendo na porta é porque ele está do lado de fora da igreja de Laodiceia. Ele está batendo na porta do coração, querendo entrar. Então, quando Jesus ele está batendo na porta, nós sabemos que a palavra diz que Jesus é manso e humilde de coração. Meu Deus. Ele não é igual ao diabo, que a Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O diabo não pede para entrar no teu barco.
Ele entra e faz a ruína que ele quer. Ele estraga a sua família, ele estraga o casamento, ele estraga o namoro, ele estraga a sua vida sentimental, a sua vida financeira. Ele não pede ordem, ele entra e faz a ruaça. Mas Jesus não. Jesus, ele é manso e humilde. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer ceiar com alguém nessa noite. Meu Deus. Jesus quer ceiar com você nessa noite, nesse bar. Talvez você tenha ceado sozinho, talvez você tenha chorado, talvez você tenha passado por essa luta, por essa ansiedade, por essa depressão sozinho. É porque você não quer deixar Jesus entrar nesse bar. Jesus está dizendo: deixa eu entrar, deixa eu mudar a situação desse barco, Meu Deus. deixa eu guiar esse barco, melhor dizendo, porque às vezes você está no barco e as coisas ruins acontecem, é porque você está no piloto desse barco. E Jesus quer pilotar esse barco. Jesus quer estar no controle desse barco nessa noite. Deixa Jesus guiar o teu barco. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Essa é a mensagem que Jesus tocou no meu coração nessa noite. Glória a Deus, Senhor. O Aleluia. barco sem Jesus, irmãos, é uma coisa, mas com Jesus é outra. Sem Jesus é um barco vazio, mas com Jesus tem bênção, tem vitória, tem cura, tem libertação, tem renovo. Amém? Fica de pé.